Oi, turma! Hoje nós vamos falar, sobre afecções ginecológicas, parte 1, porque amanhã nós temos a parte 2, tá? A gente vai começar falando sobre endometriose, tá? O endométrio é a camada de revestimento interno, do útero. Nós já sabemos disso, vimos em anatomia, né? E ele descama uma vez por mês, né? Ele é renovado ali, num processo que nós conhecemos como menstruação. O que acontece? Durante a menstruação, ele é para ser expelido pela vagina, na verdade, juntamente com todo o conteúdo ali da menstruação. Mas, no caso, das mulheres que têm tendência, ao desenvolvimento aí da endometriose, o que acontece? Ele migra para outros locais fora do útero, como, por exemplo, ali locais próximos, como os ovários, as trompas de falópio, podendo chegar também a regiões abdominais, como o intestino, região pélvica, como a bexiga, e raramente ele consegue chegar, nos pulmões e no coração, tá? Então, o que acontece? Várias partes, do endométrio, lembrem que eu falei que são fragmentos do tecido, que migram para outros locais, eles vão causando uma irritação naquele local, porque esses tecidos, esses fragmentos de endométrio, eles vão se aderindo, formando ali uma cicatriz, tá? Por exemplo, se ocorrer na trompa de falópio, quanto maior for essa cicatriz, maior a possibilidade dessa cicatriz bloquear a trompa e impedir que o óvulo ele passe para o útero, tá? Gerando assim infertilidade na mulher. De acordo com estudos, cerca de 1 a cada 10 brasileiras tem endometriose. A sensibilidade à flor da pele, vontade grande de comer doce, são sensibilidades comuns durante o período menstrual de uma mulher, que tem um ciclo menstrual saudável. Mas para 10% das mulheres brasileiras, esse momento é um tormento, visto que uma das consequências, da endometriose são fortes dores, fortes cólicas. A endometriose ela é uma doença inflamatória que ataca tecidos como útero, ovários, bexiga e o intestino, como eu já falei para vocês. E aí eu chamo vocês para uma atençãozinha, porque ela pode ser também hereditária, tá? Por isso que é tão importante que durante ali a nossa triagem, a gente verifique, de acordo com a sintomatologia que essa mulher apresenta, a gente verifique se na casa dela tem alguma pessoa com endometriose, de preferência ali parentes de primeiro grau, mãe, irmã, tá? A endometriose ela é menos frequente em mulheres que já tiveram ali várias gestações, nas múltiplas e nas mulheres que amamentaram bastante. Naquelas também que usam contraceptivos orais de baixa dosagem. E é controverso ainda, pela ciência, mas uma parte dos cientistas, eles falam que a prática de atividade física e uma dieta equilibrada também ajuda a mulher a não desenvolver endometriose, tá? O diagnóstico, ele não é fácil, é mais comum, a endometriose, ela é mais comum em mulheres ali, de idade fértil, então o diagnóstico é mais comum em mulheres que estão no período reprodutivo, A doença, ela pode surgir logo após ali as primeiras menstruações. Dentre os métodos diagnósticos, nós temos o exame físico, onde o ginecologista realiza um toque ali, à procura dessas aderências, de identificar através do toque cicatriz, tá? Ultrassonografia endovaginal, que é possível a gente ter uma visão mais ampla ali, do sistema reprodutor feminino.
e é possível, através da ultrassonografia, identificar endometriomas, né? Os endometriomas, eles são cistos no ovário, tá? E eles são preenchidos por sangue, tá bom? São frequentes também em mulheres de idade fértil. Os sinais e sintomas são iguais os da endometriose. Nós já vamos falar sobre os sinais e sintomas. Através do exame de imagem da ultrassonografia, também é possível observar ali cicatrizes, né, pélvicas e endometriose profunda. Através do exame ginecológico também, que nós falaremos sobre ele nas próximas aulas, é possível também diagnosticar endometriose e através da laparoscopia, que ela serve tanto para diagnóstico quanto para tratamento, né? Para tratamento, ela vai fazer o que? Ela vai remover, né, as aderências, tá? Dentre os sinais e sintomas, nós temos cólicas menstruais que são intensas, dor pré-menstrual, dor durante o ato sexual, dor difusa, dor crônica ali na região pélvica, fadiga, exaustão da mulher, tá? Sangramento menstrual que é intenso, um ciclo menstrual que é irregular, alterações no intestino, alterações urinárias. A mulher, durante o período menstrual ali, ela pode apresentar, né, sangramento, tanto na urina quanto nas fezes, tá? E a endometriose pode levar a casos, né, de infertilidade, tá? São raríssimos os casos de mulheres com endometriose que engravidam. Na maioria dos casos, o diagnóstico ele é clínico ginecológico, né, e ele é suficiente. Permite aí que o ginecologista ele opte por iniciar de imediato o tratamento, tá? E esse tratamento ele pode ser tratamento tanto cirúrgico, né, através da videolaparoscopia, ou pode ser medicamentoso, tá? Com administração de analgésicos para alívio da dor, anti-inflamatórios e anticoncepcionais orais, tá? A escolha do tratamento deve levar em consideração a gravidade dos sintomas, né, a extensão e a localização da doença, o desejo de gravidez da mulher, a idade da paciente, os efeitos adversos ali relacionados ao medicamento e às complicações cirúrgicas, tá bom? O tratamento ele é disponibilizado ali no SUS, tá? O SUS disponibiliza o tratamento medicamentoso e cirúrgico, né? Ou mesmo a combinação dos dois, tá? Para mulheres mais jovens que podem utilizar medicamentos que suspendem a menstruação, esses medicamentos eles estão disponíveis, né, no SUS. O tratamento também está disponível para mulheres que apresentam lesões de endometriose em geral, tá? E por isso é necessário que se realize uma cirurgia, né? O tratamento vai depender do diagnóstico e do planejamento familiar da mulher, tá? Quando a mulher já teve filhos, né? Já teve ali os filhos que desejava, e não obtém melhora com o tratamento medicamentoso, o ginecologista, ele geralmente, ele indica a remoção dos ovários, né, e até do útero, porque pode ser uma alternativa ali de tratamento, tá? Os exames laboratoriais e de imagem, eles contribuem bastante justamente para a gente identificar a presença das lesões, a presença da cicatriz, né? O tamanho, né, dessa cicatriz, a localização dela, tá? E a videolaparoscopia, como eu já falei para vocês, ela é indicada tanto para diagnóstico como para tratamento, né? Eu já expliquei para vocês como que ocorre, né? São pequenas incisões cirúrgicas, né, ali na região indicada, e eles vão remover essas lesões, tá?
Aí, né, tem a questão que uns dizem que sim e outros dizem que não. A alimentação e exercícios físicos, eles influenciam no tratamento para a endometriose? De acordo com alguns ginecologistas, isso é um mito, tá? Não tem estudos científicos que provem a verdadeira causa da endometriose, tá? Existem os defensores, né, e os que tanto faz, tá? Porque para eles a alimentação e exercício físico não vão influenciar no tratamento. Segundo a doutora Elzi, que é chefe do departamento de ginecologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela diz que ainda estão sendo estudadas as possíveis causas da endometriose, né? Para saber se elas são fisiológicas, hormonais, se são realmente hereditárias, tá? Ou se possuem outras causas. O que podemos dizer é que todo mundo deve ter uma alimentação saudável e adequada, de preferência, evitar alimentos processados, tá? Com relação aos exercícios físicos, doutor Elzi diz que eles podem ajudar a mulher a manter, né, ali, a ter e a manter, né, a disposição e também ajudar a mulher na questão da gestão da dor, né, que ela sente. A infertilidade, né, hoje a maior causa da infertilidade é a endometriose, tá? A instalação da doença nos ovários pode provocar o aparecimento do cisto, né, que é o endometrioma, que eu já falei para vocês, que é um cisto cheio de sangue, tá? Esse cisto, ele pode atingir grandes proporções, né? Ele pode aumentar de tamanho e comprometer o futuro reprodutivo da mulher. O diagnóstico e o tratamento precoce sempre são orientados porque são importantes para prevenir a infertilidade, tá? É importante destacar que nem todas as mulheres que têm a doença não podem ter filhos, como eu falei para vocês, né? Nós temos casos de mulheres que têm endometriose e que são mães, tá? Ou seja, existe a necessidade de, para garantir a fertilidade, o tratamento ser realizado precocemente e ser um tratamento correto. A endometriose tem cura? Ela é considerada uma doença crônica, portanto, sem cura ali definitiva. Entretanto, os tratamentos como cirurgias ou mesmo o tratamento medicamentoso específico, eles podem prevenir, né, e permitir uma... Prevenir não, gente, me desculpem. Permitir uma mulher que essa mulher tenha uma qualidade de vida, né, independente ali da endometriose, tá? Alguns estudos recentes mostram que cirurgias que conseguem extrair todas as lesões que estão visíveis podem diminuir ou mesmo retardar a recorrência das lesões, ou seja, novas lesões, né? E dos sintomas da endometriose. Lembrando que a cirurgia, gente, eu costumo dizer que ela é paliativa, tá? Porque, como a gente não conhece a causa da endometriose, então não tem como a gente tratar, né, o cerne do problema. Então, a gente vai usar de medidas paliativas, né, para amenizar ali os sinais e sintomas, né, da mulher. E aí a gente tem mais uma afecção ginecológica aqui, que é o cisto hemorrágico, né, que são cistos no ovários. E a ruptura desses cistos, né, causa hemorragia, tá? Ele geralmente não costuma alterar a fertilidade, mas eles dificultam a gravidez, visto que eles produzem hormônios que vão alterar a ovulação, tá? A intervenção o mais precoce possível na tentativa de evitar uma catástrofe abdominal, visto que nós temos o que? O risco de hemorragia, tá? Esse cisto ele é composto basicamente de líquido e de sangue, tá? Lembrando que ele é hipervascularizado, ou seja, ele é irrigado ali, né, por vasos sanguíneos, tá bom?
E o aumento de sangue dentro desse cisto, né? Uma hora vai causar o quê? O rompimento desse cisto, né? E aí podemos ter sim grandes complicações, tá? É um quadro comum, podendo ser resolvido espontaneamente, e em alguns casos pode evoluir para o abdômen agudo hemorrágico, né? Visto que o rompimento do cisto, juntamente ali, né, com o conteúdo sanguíneo que ele tem e com a hipervascularização que está irrigando aquele cisto, rompendo tudo, a gente pode ter um caso aí de hemorragia, tá? Só falando mais um pouco do cisto hemorrágico, anotem, por favor, né, os sinais e sintomas. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas eu estou dando muitas informações que não estão nos slides, tá? Sinais e sintomas, nós temos dor pélvica que é severa e é constante, e ela é apenas de um lado, né? Do lado ali que tem o cisto, né? Por exemplo, se é o ovário direito, a dor pélvica ela vai ser somente do lado direito, tá? Quando esse cisto rompe, né? Existe a dor também durante, né, e após a relação sexual, dor ao realizar atividades diárias, né? Lembrando que é um cisto hemorrágico, se ele se rompeu, né? Tá tendo sangue ali, migrando sangue ali para toda a cavidade abdominal. Ela vai fazendo as atividades e ela vai sentindo dor, né? Apresentando fraqueza, quadros de vômitos, tonturas, náuseas, desmaios, tá? Febre é possível também aparecer, atraso na menstruação e emagrecimento sem causa aparente, tá? E aí eu chamo vocês, a atenção de vocês para a ruptura do cisto, né? Quando o fluido desse cisto, né, ele drena para a cavidade abdominal, a gente tem um sangramento, né, e provavelmente, né, e consequentemente um quadro hemorrágico, onde a gente tem uma perda significativa ali de sangue, e a gente pode ter também a presença de hipotensão, né, que são os sinais clássicos ali do choque hemorrágico, e a gente precisa se ater a isso para que a gente possa conduzir essa paciente e para que a gente venha ter êxito, né, na nossa assistência, né? O diagnóstico para o cisto hemorrágico é a ultrassonografia transvaginal, ultrassonografia pélvica, né? Porque vai permitir que a gente consiga identificar ali tamanho do cisto, a localização, quantos são, né? A presença de sangue, tá? Eles fazem também, os ginecologistas geralmente, eles solicitam também dosagem hormonal, porque esses cistos, todos os cistos na verdade, né, eles estimulam a produção de hormônios e justamente, né, esses hormônios que são produzidos que vão dificultar aí a gestação. O tratamento é analgesia, né, para reduzir ali a dor, aliviar a dor, observar essa paciente constantemente, tá? Às vezes, intervenções cirúrgicas, elas são indicadas no caso, né, de preservação, né, para preservar ali o ovário e controlar a hemorragia, tá? A doença inflamatória pélvica, ela é uma infecção, né, que é uma infecção dos órgãos reprodutivos femininos, geralmente causado por bactérias. Essas bactérias, elas vão se espalhar ali, né, da vagina, migrando para o útero, para as trompas de falópio e até para os ovários, tá? Frequentemente, nós temos bactérias, né, gonococos, a gonorreia, né, e a clamídia são os mais comuns, tá bom? Fatores de risco. Iniciou ali a vida sexual muito cedo, muito jovem. A pessoa tem múltiplos parceiros, né? E sexo sem preservativo. São fatores de risco
para que a mulher venha a desenvolver doença inflamatória pélvica, né, a DIP. Uso de DIU também, tá? Dentre os sinais e sintomas da DIP, nós temos dor forte ali, baixo ventre, na pelve, corrimento vaginal, espessado, grosso, com um odor bem desagradável, tá? E aí pode ocorrer também sangramento uterino anormal durante ou após a relação sexual e sangramento também ali entre os ciclos menstruais, tá? Pode ter febre, dor ao urinar, náuseas e vômitos. São os principais sinais e sintomas da DIP, né? Nas complicações que eu tenho gravidez ectópica, né? Porque a DIP provoca uma cicatriz, tá? E vai impedir que o óvulo saia das trompas. Então, ele vai o quê? Pode se desenvolver lá, né? Como nós vimos nas aulas passadas que nós abordamos esse tema, gravidez ectópica, né? Pode provocar também infertilidade, dor pélvica crônica. Essa dor pode durar por meses, por anos, justamente por causa da formação de cicatriz, tá? E abscesso tubário ovariano. Que é isso, professora? Pus nas tubas uterinas, né? E nos ovários, tá bom? O diagnóstico, né? Realizado ali clínico, né? Onde a mulher, a gente não, né? Eu tenho mania de falar gente, enfim, é o hábito da docência. Onde o ginecologista ele vai verificar toda a sintomatologia da mulher, né? Mulher que apresentou o quê? Dor pélvica, dor ao esforço, né? Temperaturas ali maior que 38 graus Celsius, corrimento que eu já falei para vocês, né? Grosso, espesso, tá? Sequelas, já abordei também, né? Infertilidade, gravidez ectópica, dor pélvica, e eu trouxe para vocês também o abscesso, né? Esse abscesso, para o tratamento, ele precisa ser drenado, tá? Existem casos que o médico recomenda a drenagem desse abscesso. Tratamento, repouso, analgesia para aliviar as dores e antibiótico, né? Para eliminar as bactérias. A incontinência urinária, né? A perca do controle da bexiga, na verdade, né? É uma incapacidade ali que o nosso paciente tem de controlar a micção pela perda involuntária da urina, né? A gente tem a perda involuntária da urina, porque existe um esfíncter, né? Um esfíncter urinário, e aí ele não cumpre com o seu papel, né? Às vezes a bexiga ela tá tão cheia e pacientes que têm incontinência urinária, o esfíncter ele não suporta a pressão do cheio da bexiga e ele acaba relaxando, né? Então, nós temos incontinência urinária por esforço, né? Quando a gente tem a pressão ali intravesical, né? A bexiga cheia, que excede a pressão máxima do fechamento uretral, né? Que excede ali a capacidade desse esfíncter de se manter o que? Contraído, tá? E aí, por qualquer esforço, uma tosse, um espirro, ele relaxa total, né? O esfíncter relaxa totalmente e a pessoa não consegue controlá-lo. E aí, ela despreza a diurese em qualquer lugar que ela estiver, né? A gente tem também um caso chamado de bexiga hiperativa, que também é conhecido como bexiga de urgência, né? Incontinência de urgência, aonde a pessoa ela apresenta uma necessidade súbita de urinar, né? E aqui a gente tem contrações não inibidas do músculo detrusor. Gente, detrusor é um músculo, tá? É um músculo liso que tem ali na parede da bexiga,
tá? Que durante a micção ele vai se contrair, tá? Para expulsar a urina da bexiga. Ele é controlado, esse músculo, pelo sistema nervoso parasimpático, tá ok? Então, na bexiga hiperativa, como a pessoa não consegue controlar, né, e ela elimina a diurese ali onde ela está mesmo, são recomendados, nesses casos, exercícios musculares do assoalho pélvico, né, para fortalecer o músculo detrusor, tá? Aí a gente tem também a incontinência por transbordamento, né? A perda urinária quando a pressão intravesical excede a pressão uretral, associada à pressão vesical em ausência da atividade do detrusor. Essa incontinência também é chamada de mista, porque se vocês perceberem, ela é uma junção da incontinência urinária com a bexiga hiperativa, né? Onde a gente tem o quê? A gente tem um aumento, né, da pressão da bexiga, porque a bexiga está muito cheia e o esfíncter ele não consegue se manter contraído, né? E a gente tem também a ausência da atividade do músculo detrusor, tá? Então, ela também pode ser conhecida aí, né? Em algumas literaturas, ela é chamada de incontinência mista, tá? Então, nós temos o quê? Incontinência urinária, bexiga hiperativa ou incontinência de urgência e a incontinência por transbordamento, que também é conhecida como incontinência mista, tá? Ela é mais comum, né, em pacientes neurológicos, em que a perda da urina ocorre após a bexiga estar repleta, uma vez que há uma falta de contração da musculatura lisa do músculo detrusor ou a diminuição da sensibilidade. Eu já falei para vocês que o músculo detrusor ele é controlado exclusivamente pelo sistema nervoso parasimpático. Então, se o paciente tem problemas neurológicos, tá, ele vai sim apresentar incontinência urinária, tá? Ele pode apresentar, né, na verdade, incontinência urinária, tá bom? Conduta, o que fazer, né, nesses casos? Exames, né? Exames de urina simples, o EAS, urocultura para identificar a presença de micro-organismos, tá? Um diário da micção, onde o paciente vai registrar tanto as características quanto a frequência da perca urinária, tá? Durante todo o dia, tá bom? Por um longo período, tá? E a gente tem também o exame urodinâmico. Esse exame urodinâmico, ele vai registrar a ocorrência das contrações vesicais, né? E aí ele vai poder avaliar a perda da urina, né, sob esforço, tá bom? E aí a gente tem tratamentos, né? O tratamento, ele inclui, né, desde o tratamento medicamentoso, ali pelos anticolinérgicos. Os anticolinérgicos, eles evitam a contração, né, vesical, tá? E até, né, métodos cirúrgicos. E aí aqui a gente tem dois métodos, né, o sling e o bush. No sling, a gente tem o quê? Né? O médico, uma cirurgia, tá? O médico, ele vai colocar um suporte para reforçar os ligamentos que sustentam a uretra e assim, né, promover o fechamento da uretra durante o esforço. Isso na cirurgia por sling, né, técnica de sling. Na cirurgia por técnica de Bush, a gente já tem a elevação do colo da bexiga para resistir ali à pressão da bexiga cheia, tá bom? E aí a nossa última de hoje, né, é a síndrome do ovário policístico, né, que é um distúrbio endócrino que provoca, né, alterações dos níveis hormonais na mulher. E com isso ocorre a formação dos cistos no ovário. E esses cistos, eles aumentam de tamanho. E aí vai ocasionar, né, menstruação irregular,
Aumento da produção de hormônios masculinos, como no caso da testosterona, e é por isso que as mulheres que têm SOP, né, a síndrome do ovário policístico, elas têm pelos, tá? Pelos no rosto, nas mamas, no abdômen, tá? Por causa da alta produção de testosterona, tá bom? Então, síndrome do ovário policístico é um distúrbio hormonal que provoca a formação de cistos nos ovários e que fazem com que eles aumentem de tamanho. Atinge principalmente mulheres em idade fértil, né, em idade reprodutiva, e se caracteriza por uma menstruação que ela é irregular e pela produção de testosterona, que é um hormônio masculino, e pela presença de microcistos no ovário. A causa também não é totalmente definida, tá certo? A hipótese é que ela tenha uma origem genética e estudos indicam que ela tem uma possível ligação com a ação da insulina no organismo. E é exatamente por isso que grande parte das mulheres que têm SOP, elas desenvolvem também diabetes, tá? Diabetes mellitus, tá bom? E aí eu tenho alguns sinais e sintomas para vocês, né? Se vocês puderem anotar, é bom. Falta de ovulação, né? A falta ou a deficiência, né, na ovulação, atraso menstrual. Mulheres com SOP, elas têm tendência à obesidade, né? Tem acne, como eu já falei também, por causa da testosterona, a gente tem o quê? Tem pelos no rosto, né? Nos seios, no abdômen, tá? Diabetes, doenças cardiovasculares, infertilidade e até mesmo câncer, tá bom? O excesso da testosterona faz algumas portadoras de SOP possuírem características masculinas, tá? Dos pelos que nós já falamos, né? Ainda na adolescência, a menstruação pouco frequente ou ausente pode ser um sinal da doença. Por isso que quando a mãe diz para você que a menina menstrua uma vez a cada 3, 4 meses, tá? Você orienta logo ela, né, a ir ao médico. Porque a síndrome do ovário policístico, ela pode surgir ali desde as primeiras menstruações, tá bom? E a ausência de menstruação é um dos principais sintomas, né? Mulheres com SOP geralmente apresentam infertilidade ou dificuldade para engravidar, né? O diagnóstico precoce vai sempre ajudar a reduzir o risco de complicações, né? Para o diagnóstico, o exame clínico ele é bem satisfatório. Exames de imagem como, né, ultrassonografia pélvica transvaginal, tá? E exames laboratoriais para dosagem de hormônios, que é aí que eles vão verificar a quantidade de testosterona que tem no corpo dessa mulher, tá bom? O tratamento da SOP, ele é realizado com anticoncepcionais orais, pode ser realizado também por cirurgias, né, as videolaparoscopias, tá? E alguns cientistas recomendam, né, inclusive alguns ginecologistas também recomendam dieta e atividade física, tá bom? Em casos mais graves, pode ser necessário cirurgia. Caso a mulher sinta alguns desses sintomas, ela deverá procurar um ginecologista que vai indicar o tratamento mais adequado, né, para essa mulher com síndrome do ovário policístico.